Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje, fazendo uma adaptação aí de um lema conhecido, que é Work Hard, Have Fun, No Drama. Vamos fazer um Study Hard, Have Fun, No Drama, né? Então, para isso, vamos começar aí Laughing and Learning with News, pegando uma notícia que acabou sendo engraçada e daí a gente vai tirar algumas lições. Depois vamos para a gramática, na segunda parte, continuando a nossa linha do tempo, fazendo a revisão de tempo verbal. Hoje vamos falar de futuro, né? Como vocês podem ver no meme aí. If you use bad grammar, I will find you and will correct you. Futuro. E aí, teste, 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 as usual. Vamos lá? Bom, no nosso primeiro slide aí, o que a gente tem é uma notícia da New York Times falando, não sei se vocês viram isso, foi bem engraçado, bem, digamos, tenso e diferente de tudo que já aconteceu aí no meio judicial, né? Nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas, em uma audiência que, por causa da pandemia, teve que ser por Zoom. O advogado simplesmente estava com um filtro de gato. Ele não conseguia tirar o filtro de gato e começou a falar. E aí, bom, vocês leem aí na notícia, vocês devem ter ouvido falar. Então, o que ele acabou dizendo, né, foi I'm not a cat. Tipo, não sou um gato, eu só tô tendo dificuldade aqui em tirar esse fio. Então, I'm not a cat, says lawyer having Zoom difficulties. Então, o que eu vou pedir para vocês? Aí tem algumas características que dá para explorar nessa notícia aí, que é bem legal. Vou pedir para vocês, lógico, já guardarem isso, fazerem de lição de casa o seguinte. Aí no artigo, só nesses parágrafozinhos, vocês já vão encontrar alguns 4 adjetivos, para ser específica, bem interessantes, 3 phrasal verbs, sendo um deles que a gente já viu a aula passada, ó, já estou ajudando e dando uma dica, e aí 2 expressões idiomáticas bem comuns até. Eu vou falar para vocês, então, encontrar aí no texto, ler o artigo, have fun, e depois pode criar umas sentenças aí com esses adjectives, phrasal verbs and idiomatic expressions. Opa, hoje está difícil. E aí, próxima aula a gente corrige, beleza? Vamos lá. Na parte de gramática hoje, que nem eu falei para vocês, a gente vai falar do futuro. Então, lembra daquela linha do tempo, vamos conversar um pouquinho como que faz o futuro em inglês. Novamente, isso é uma revisão, eu sei que vocês já sabem provavelmente disso. Isso não vai ser cobrado para vocês gramaticalmente, onde usa will, onde usa o going to, mas o que eu decidi fazer aqui para vocês, até para facilitar, para vocês já guardarem quando usa um e quando outro, para ter um melhor entendimento e também da forma, eu já estou colocando os 2 principais, o will e going to, né? São as 2 maneiras de você usar o futuro. Para fazer uma comparação, gente, quando você usa o will, geralmente é por causa de uma reação ou de uma decisão que você está tomando mediante algo que foi dito. Então, por exemplo, você está com alguém, a pessoa fala, nossa, estou com dor de cabeça, né? Oh, I have a headache. A tua reação, vou te dar uma aspirina. Pega aqui na bolsa e já vou dar uma aspirina para você. Quer dizer, isso é simplesmente uma reação. I'll give you, I have a headache, ou I'll give you an aspirin. I'll, aí a contração de I will. Então, é algo que foi uma decisão de acordo com o que foi dito, não era nada planejado, que é o contraste que a gente faz aí do lado direito com o going to. O going to você vai usar quando é uma ação já planejada, né? Então, eu estou indo na drogaria e eu vou comprar remédio, quer dizer, eu estou indo lá para isso, eu já tinha decidido antes.
Então aí tem um exemplo, on the way to the drugstore, she's going to buy her medicine, exemplo. Depois, outra questão, outro caso também em que dá para fazer um contraste legal entre will e going to, é quando você simplesmente assume, lembra do assume da aula passada, de um falso cognato, né? Você presume, você parte do princípio que algo vai acontecer, né? Então é uma assumption, uma prediction, baseado naquilo que você acha. Então, por exemplo, a minha irmã foi fazer uma entrevista de emprego, né? A job interview. E eu falo, olha, I think she will get the job. I think she'll, contraction de novo, get the job. Então, eu acho que ela vai conseguir um emprego. Achismo total, né? Minha opinião. Então, futuro com eu. Diferente também de quando você tem alguma evidência ou algum sinal do presente que já está te mostrando o que vai acontecer. Tem um exemplo clássico que é uma figura assim de um cara com os olhos vendados indo em direção a um buraco. Então, ele está com o olho vendado, ele está quase ali na cara do buraco, ele vai cair. He's going to fall. Então, é o que está sendo mostrado do presente, já me dá a evidência do que vai acontecer no futuro, eu uso going to. Então, por exemplo, aí também o caso, look at those black clouds. Então, o céu está preto, cheio de nuvens pretas, it's going to rain. Não é que eu estou falando, it will rain next week, eu acho. Eu estou falando porque eu estou vendo que o céu está preto. Então, só essas distinções, é lógico que vocês não vão, como eu disse, vocês não vão ter que se preocupar com isso na hora das perguntas do vestibular, não vão perguntar esse é um ou esse é outro, por quê? Em geral, isso não vai acontecer, mas é importante vocês já terem essas assumptions aí, essas instruções para lembrarem quando eles aparecem. Agora, e a forma de usar? Já sei quando usa e a estrutura. Bom, lembrar, com o eu, é o eu mais verbo, simples assim. O eu vai funcionar como auxiliar, né? Tanto na negativa quanto na interrogativa, ele vai aparecer, então, na negativa com o not, will not vai ficar o won't. E interrogativa, vai lá para frente, will, you, tarará, é o verbo na forma normal. Na afirmativa, vocês vão ter que colocar o eu também, diferente de outros auxiliares, tipo do, you, does, you did, que não aparecem na afirmativa. Com o simple future, com o eu, ele tem que aparecer sim. E o que é mais fácil é que todas as pessoas, independentemente de ser singular ou plural, I, he, they, she, vai tudo usar o eu. Então, eu te ligo de volta em alguns minutos. I'll call you back in a few minutes. Afirmativa, ok? Negativa, she won't, she will not, também para todas as pessoas. Então, she won't arrive on time. Interrogativa, você vai ver tua irmã hoje? Will you see your sister today? Tô com a irmã na cabeça, hein? Minha irmã deve estar falando mal de mim. Vamos lá. Daí, com o going to, o futuro do going to, a gente precisa lembrar. O going to é going, tem o ing, para ser usado com o verb to be. Então, o que você vai precisar lembrar? A estrutura é o verb to be conjugated. Você conjuga o verbo to be normal e o going to e o verbo ficam sempre igual. Então, por exemplo, na afirmativa, eu vou viajar neste final de semana. I'm going to travel this weekend. Lembrando aí que going pode ser informalmente dito gonna. Going to, perdão. Going to, gonna. Eu estou falando isso porque aparece muito meme, comics, né? As tirinhas, então isso pode aparecer numa linguagem informal. Gonna é going to. Depois, negativa, conjuga também normal, verb to be. Então, she isn't, I'm not, he's not, he isn't. Verb to be com o not. E aí, na contraction, she isn't going to attend the class. Ela não vai assistir a aula. E depois, interrogativa, como conjuga o verb to be? Só inverter.
Verbo to be vai lá para frente. Então, are you going to apply for that college em Minas Gerais? Então, você vai aplicar, você vai prestar essa faculdade em Minas Gerais? Então, também aí usando o going to, tá bom? Simples assim, só uma revisão das maneiras principais de usar o futuro. Vamos colocar naquela linha do tempo que a gente tem da History of Full Beauty Company, é a história da empresa, colocando sempre na ordem cronológica. Então, a gente vai ter aí, no futuro, uma afirmativa de algo que me leva a crer, de acordo com o histórico da empresa, eu posso falar que a empresa vai continuar a crescer, né? Ela continuando nesse ritmo, ela vai continuar a crescer. Então, the company will continue to grow, né? Depois, eu já sei que o ano que vem, mais específico, ano que vem não, next quarter, né? No trimestre que vem, a empresa vai lançar um novo produto. Então, eu posso afirmar usando já no futuro com o going to. It's going to launch a new product next quarter, no próximo trimestre. E aí, eu coloquei aí para vocês um outro exemplo, como eu faço sempre, né? Todos os tempos verbais aí, uma outra maneira de usar o futuro, que pode ser apelando para o presente simples. Quando você tem um near future, ou seja, um futuro, presente simples não, gente, presente contínuo, desculpa, present progressive ou present continuous, né? É aquele eu estou fazendo. Então, fechou parênteses. Então, quando você tem um near future, ou seja, um futuro próximo, com a data, você já sabe o que vai acontecer, você pode até usar esse tempo verbal no sentido de futuro, apenas colocando quando vai ser. Então, eu já sei que vai acontecer alguma coisa next month, o mês que vem, eu sei que eles vão abrir uma nova fábrica na Alemanha. Então, eu posso falar diretamente, ao invés de falar they are going to open, eu posso falar que nem tá aí, they are opening a new plant in Germany next month. O new ficou por minha conta, não está escrito aí, mas poderia ser também. E é isso. Só lembrando, continuem guardando esse slide aí, essa história, a ordem cronológica, para ir sempre se acostumando e recorrendo a ele na hora de ver os tempos verbais para a gente revisar. Beleza? Vamos para os testes? Vamos para testes. Vocês entenderam, né? Vamos lá. Bom, primeiro aí, da FUVEST 2018, a gente tem um texto e, de acordo com esse texto, nós vamos responder as próximas duas questões. Dica de sempre, a gente olha, tem título? Não. Tá. O que se trata esse texto? Dá para ter uma ideia? Dá sim, é do Economist, então é um artigo de jornal, e aí, batendo o olho, a gente já vê, tanto na primeira, logo no primeiro parágrafo, algorithms are everywhere, então algoritmos estão por toda parte. E depois, no começo do segundo parágrafo, fala an algorithm is essentially tarará, tarará, tarará. Então, muito provavelmente é disso que o texto vai tratar, porque no final também do primeiro parágrafo, batendo o olho de novo, but what exactly are algorithms and what makes them so powerful? Então, eu estou até indo além do que a gente costuma fazer, né? Estou dando já um skimming aqui, né? Uma olhada primeira no texto, mas a gente nem precisaria fazer isso, só batida de olho e vai para o enunciado. Esses enunciados estão em português, então já facilita mais ainda a nossa vida para a gente saber exatamente o que está sendo pedido. Vamos ver? Então, na primeira questão, a gente tem lá, segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um processo que. Então, ele quer saber do que consiste a execução do algoritmo, que processo que é esse que é usado, ok? Na segunda questão, já adiantando, eles vão pedir no texto um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte é. Então, a gente vai ter que procurar
exemplo, ok? Porque que algoritmo faz parte aí da nossa vida e por que eles estão everywhere. Beleza? 2 minutinhos aí para vocês resolverem, pausem o vídeo e tentem já resolver. Vamos lá, vocês já resolveram, vamos fazer junto aqui. Então, segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um processo que... Copiei aqui o que pode mais ajudar a gente, vocês já fizeram, então eu joguei aqui o que vai mais ajudar. Mas já com aquela malícia, velha e boa malícia, quando a gente leu e já viu algumas coisas escritas, já dá para sacar o seguinte, que não é algo, um algoritmo, não é algo que é feito por uma capacidade intelectual ou usando-se um raciocínio mental, cerebral. Isso ele fala em alguns lugares aí do texto, né? Então, como está copiado aí, an algorithm is essentially a brainless, brain, cérebro, less, sem. Então, é uma maneira não cerebral de fazer coisas inteligentes, né? De se atingir coisas inteligentes. Então, de cara, a gente já consegue tirar daí, aí, por exemplo, quando ele fala que alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual, tem zero esforço intelectual. Nós não vamos usar o cérebro nesse processo, né? Depois, outra coisa também que já dá para tirar, prevê memorização de tabelas e fórmulas. Não vou memorizar nada, eu não vou usar o cérebro. Isso é uma questão crucial aí, né? Outra coisa que ele coloca ali na C, se apoia em um número infinito de etapas. Ele fala aqui, na segunda frase que eu copiei aí, it's a set of precise steps that need no great mental effort to follow. Tarararara. Então, é um conjunto de etapas precisas. Então, não é em um número infinito de etapas. Não é isso que ele está falando. E depois, aqui nos vai levar mais facilmente a resposta, é aquela que diz que esse fato de não se usar o cérebro é crucial. Então, the brainlessness, less, geralmente aí uma dica só oh God, da palavra em si, me fugiu agora, do vocabulário. Quando você usa less, é sem, e em geral é um adjetivo, né? E quando você usa ness, é substantivo. Então, brain, substantivo, cérebro. Brainless, sem cérebro, sendo usado como adjetivo. E brainlessness é o ato de não usar o cérebro, né? Também substantivo. Ok, fechei. Então, isso é crucial. Cada etapa deve ser tão simples e livre de qualquer ambiguidade quanto possível. Então, esse processo é totalmente incompatível com análises subjetivas e imprecisas, que é a alternativa D. Tudo bem? Vamos para a próxima? Na seguinte, nós temos aí, no texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte, everywhere, é. Eles citam aí algumas questões ao longo do texto para confirmar essa ideia de que os algoritmos fazem parte das nossas vidas, né? Mas aí, o que fica mais claro ali embaixo, eu copiei, they search the internet when commanded. Então, eles buscam a internet. Então, quando você dá um comando nesse algoritmo, ele busca a internet, ele vai stick, então ele posta, ele coloca advertisements, ele coloca propagandas cuidadosamente escolhidas, carefully chosen, dentro dos sites que você visita. É isso que o algoritmo faz. E decide what prices to show you in online shops. Ele também decide que preços vai mostrar para você nessas lojas online. Então, você está basicamente falando aí
de comércio eletrônico. Então, alternativa E. Se vocês quiserem, é interessante também, depois da lição de casa, dar uma lida com calma nesse texto, ver se fica alguma dúvida e, caso necessário, a gente volta para ele depois. Vamos lá? Mais um. Vamos falar aí de education e, já pelo título, que é a nossa dica de ouro, a gente vê Human Diversity in Education. Já fica claro que vai se tratar de diversidade, né? Tem até essa figurinha aí com características diferentes de crianças do mundo. E aí, a gente vai para o enunciado para ver o que vão esperar da gente. According to the ideas expressed in the text, tararararará. Bom, vamos ler, é pequenininho. Então, o que são as ideias expressadas aí? Bom, it is often hard to learn from people who are just like you. O texto fala de diversity e a primeira sentença é difícil aprender de pessoas who are just like you, que são exatamente como você. Então, ele está indo contra uma homogeneidade de pessoas numa sala de aula, muito provavelmente. Mas vamos continuar. Too much is taken for granted. Aí é uma expressão, eu até anotei para vocês. An expression to take for granted é tomar como certo. Então, too much is taken for granted, ele quer dizer o seguinte, se todo mundo é igual, né, se as pessoas são exatamente como você, tudo você acaba tomando como certo. Eu já sei o que aquele lá vai fazer, o que aquele ali, eu pego, eu já parto do princípio, eu assume, eu take for granted tudo aquilo que vai acontecer, porque é todo mundo muito parecido. Homogeneity is fine in a bottle of milk, but in the classroom it diminishes the curiosity that ignites discovery. Olha que interessante. Então ele fala que a homogeneidade ela é boa numa garrafa de leite, né? Um leite ele tem que ser bem homogêneo para você tomar. Agora, numa sala de aula, ela diminui a curiosidade que instiga a descoberta, né? Se todo mundo é igual, não tem nada para se descobrir. Por quê? Porque it's taken for granted everything that is going to happen, né? Então, a gente vai lá para as alternativas, deu para entender a ideia, vamos ver. Por que será? Vamos começar de baixo para cima, né? A última. Educating people is similar to industrializing milk, so homogeneity is necessary. Exatamente o oposto do que ele está dizendo. Né? Se tem uma coisa que ele não diz é que educar as pessoas é similar a industrializar leite. Não, ele só fez uma comparação. Para leite pode ser bom, agora para educação é péssimo. Na C, a quantidade of questions, a quantidade de perguntas feitas numa sala de aula, the amount of questions asked in a class, measures the ignorance of the student, mede a ignorância dos alunos. Gente, lembram daquela questão, daquela alternativa que eu sempre falo para vocês, que é para aquele cara que caiu de paraquedas, que nem está sabendo e caiu lá para fazer o vestibular? É essa, né? E ninguém está falando nada de perguntas feitas, ninguém está falando como que é medida a ignorância dos alunos, ninguém está falando da inteligência ou da ignorância dos alunos. Está se falando de uma diversidade numa sala de aula. Então, esquece, essa aí está totalmente fora. A B. Homogeneity in education is responsible for a more creative learning environment. Estaria perfeita se não fosse eles terem mudado, ao invés de escrever heterogeneidade, eles escreveram homogeneidade. Ou seja, é para ser heterogêneo, é isso que causa um ambiente mais criativo e não a homogeneidade, é justamente o oposto. Então, lógico que eu deixei a A por último, porque a gente já sacou que deve ser ela. Vamos lá.
There are many more learning possibilities in an heterogeneous school environment. Então, existem muito mais possibilidades de aprendizagem em um ambiente escolar heterogêneo. Ok? Uma coisa, só para vocês não ficarem aí com um erro escrito, eu coloquei ali embaixo um asterisco, mistake. A alternativa C, ela está errada e ela apresenta também um erro gramatical, tá? Só para confundir aí nossa cabeça, então eu coloquei. Quando você está falando questions, dá para você falar amount of questions, porque questions, entrando na gramática, é um substantivo contável. Então você tem que falar number of questions. Se fosse, por exemplo, um substantivo incontável tipo informação, information, em inglês é incontável, aí sim você poderia falar amount of information, estaria perfeito, e não number, ok? Então eu só pus também essa note aí para vocês, essa observação para vocês já guardarem. Mais um? Ok. Esse daí da Unicamp 2020 tem uma foto e é aparentemente um artigo, de cara a gente não vê qual que é o título, mas quando a gente vai lá embaixo e observa, é do Marcelo Gleiser, de março, e está escrito que é adaptado do scientificamerican.com, é uma revista e é um artigo. Aí, barra, vem o título, né? Ou algo que chame atenção para o que vai ser escrito. Então, atheism is inconsistent with the scientific method. Então, o ateísmo é inconsistente com o método científico. Diz prize-winning physicist says. Então, diz o físico ganhador de prêmio, né? O físico que ele ganha um prêmio que é similar ao Nobel da espiritualidade. Bom, mas isso não vem ao caso. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é aquela história, vocês já olhando no tipo de texto que vocês têm. É um texto a respeito de uma revista científica, é um artigo. É também aí falando do Marcelo Gleiser, que é um brasileiro que ficou famoso, entre outras coisas, e principalmente em 2019, por ter ganho este prêmio internacional. E aí, vamos para aquilo que vão pedir para a gente. Tudo isso antes de ler o texto. O que vão pedir? Qual das frases abaixo mais se aproxima das palavras de Gleiser reproduzidas acima? Aí, eles vão citar algumas frases, citando com citações, com quotations, lembra disso? De outras pessoas. Entre elas, o Carl Sagan, Bill Nye, Arthur Clarke e Neil Tyson. Ok? Então, vamos dar uma lida aqui. To me, science is one way of connecting with the mystery of existence. Vou pausar, pausem o vídeo, por favor, eu esqueci de fazer isso, assim vocês tentam fazer sozinho. Daqui uns 2 minutinhos a gente volta. Ok, fizeram, vamos lá. Então, voltando, desculpa. To me, science is one way of connecting with the mystery of existence. Então, ele está falando que, para ele, a gente já viu ali no título que ele está falando que ser ateu é algo inconsistente com o método científico, tá? E depois ele já começa dizendo que a ciência é uma maneira de se conectar com o mistério da existência, né? Então, me parece que dá para eliminar de cara a C. Ciência é a chave do nosso futuro. Provavelmente não é disso que esse texto vai tratar, não é disso que as palavras dele vão falar. Mas vamos continuar. If you think of it that way, the mystery of existence is something that we have wondered about ever since people began asking questions about who we are and where we came from. Então, é algo que esse mistério da existência
já é algo que as pessoas vêm se perguntando desde quando, lá atrás, quando as pessoas já se perguntavam coisas como quem nós somos, de onde viemos, então algumas questões religiosas, né? Eles são parte, hoje em dia, de pesquisa científica. Então, se por um lado, while those questions are now part of scientific research, they are much, much older than science. Né? Então, fazendo uma outra referência aí, já muito provavelmente também dá para se eliminar aí a B, ciência é a única religião da humanidade. Até agora ele não está falando nada disso, pelo contrário, ele está falando que essa, não diria pelo contrário, mas quase pelo contrário, né? Porque ele está falando que a religião, essas questões religiosas, vêm de lá de trás, já bem antes de questões que eram estudadas como métodos científicos, né? Como pesquisa científica. Então, muito provavelmente essa daí também está fora. Mas aí ele fala que ele, como um físico teórico e alguém, and someone who spends time out in the mountains, ele também passa alguns tempos ali nas montanhas, né, provavelmente meditando ou algo assim, aí vai a chave que vai nos ajudar a responder. Este tipo de questionamento, the sort of questioning, offers a deeply spiritual connection with the world. Então, esse tipo de questionamento oferece uma conexão espiritual mais profunda ou uma conexão profundamente espiritual. Connection, tipo de connection. Spiritual, como? Deeply spiritual. Então, com o mundo, através da minha mente e através do meu corpo. Então, through my mind and through my body, I have this sort of questioning that offers a deeply spiritual connection with the world. Essa é a minha conexão com o mundo. Então, acho que aí a melhor por tudo isso é a ciência não é apenas compatível com espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade, porque ela vem ali das perguntas inicialmente espirituais e dessas questões que a gente quer descobrir, depois que ela foi levada para a questão científica. É disso que o texto trata, e ele até fala que o Einstein teria dito a mesma coisa, na opinião dele, né? Mas com o sentimento religioso cósmico que ele tinha. Olha lá. Einstein would have said the same thing, I think, with his cosmic religious feeling. Beleza? Gente, creio que my work here is done today. Deu por hoje, a gente fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a vocês pela aula e don't forget to study. Bye bye.